É isso aí. Boa noite agora para o Face, né? Depois que eu fiz a besteira, eu comecei o vídeo e depois encerrei a transmissão. Olha que sacanagem. Boa noite, galera do Face. A gente está fazendo a nossa primeira live com o Face e com o Insta ao mesmo tempo. Então, vocês podem escolher se vocês querem assistir a gente pelo Insta ou pelo Face. É isso aí. Vai colocando aqui pra gente, quem está ao vivo, manda comentário, fala onde vocês estão. Para quem não sabe, eu sou a Flá. E eu sou a Su, e nós somos do Vida Duas. O que a gente faz, amor? Explica para elas. Quem ainda não conhece a gente. Quem ainda não conhece a gente ajuda mulheres lésbicas e bissexuais a serem cada dia mais livres e felizes, sendo quem verdadeiramente são. Isso, se assumir, se fortalecerem, tudo isso de bom aí que a gente precisa passar, né, gente? A Ellen já está aqui, Ellen, nossa querida Ellen, que está sempre com a gente. Um beijo para você, a Érica também. A Érica está aqui, a Gil Santos, a Vivi no Insta, a Yara, a Gabi, uma grande amiga nossa, a Natália, Maila, Nathalie. Gente, Nathalie, beijo para você, querida. Beijo, beijo. Beijo, Nathalie. É muito gostoso poder ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, né, amor? Que é autoaceitação, sendo assumida ou não. Porque muitas vezes a gente pensa que o fato da gente ser assumida, a gente já tem uma autoaceitação. E não necessariamente isso acontece. Infelizmente não. Infelizmente, né? Não. E a gente vai explicar aqui o porquê que nem sempre quando a gente já é 100% assumida, isso não quer dizer que a gente se aceita plenamente, né? Que a gente se ama com todas as nossas coisas boas, as nossas coisas não tão boas. A gente vai explicar o porquê que isso acontece. Gente, quem tá no Insta, a gente está olhando para a câmera aqui do Facebook, tá? Quem tá no Insta, vai parecer que a gente não tá olhando para vocês, mas tá as duas lives aqui simultâneas, tá? É isso. Bom, gente, coloca aí no chat da onde que vocês são para a gente poder mandar beijo para vocês. Agora já está entrando bastante gente, tanto no Face quanto no Insta, né? A gente sempre dá uma introduçãozinha aí com alguns minutinhos para todo mundo conseguir entrar e não perder o conteúdo da live. É isso aí. Vai vendo quem é daqui do Insta, que eu vou vendo do Face. A Nathalie então, de Barreto, São Paulo, muito bom. Onde tem a festa do peão. A Eli, a Cláudia, a Gil, a Lígia Marper, nossa super querida maquiadora. A gente tá com saudade de você, viu? Tá precisando aqui. A Jéssica de Fortaleza, que show. A Rita tá pedindo pra gente mandar beijo. Beijo, Rita. Ela beijo, é de Rita. Arapiraca, isso aí. A Luísa também tá aqui de Presidente Prudente. Beijo para Presidente Prudente, a Yara de Brasília, a Elifânia de Guaçuí, Espírito Santo. Gente, a gente está atingindo aí praticamente o Brasil inteiro, todos os cantinhos, que maravilha. A Adriana Torres é do interior de São Paulo, a gente está aqui em Louveira, interior de São Paulo também. Nós somos de Sampa, mas vivemos aqui desde fevereiro. A Elisângela de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Cláudia de Aracaju, que gostoso, gente. A Geise de Goiás. É muito gostoso poder fazer o que ama de forma online, porque quando a gente está online, a gente acaba atingindo o Brasil inteiro e gente fora do Brasil, né, amor? A gente já teve gente da Argentina, gente da França, gente do Japão. É muito gostoso poder impactar aí tanta gente, mesmo estando longe da gente, né? A gente sente aí esse calorzinho humano, mesmo você estando longe da gente. É isso aí, bora começar, vamos ver se tem mais algum recadinho. Gente, manda coraçãozinho aí pra gente ficar bem feliz, a gente fica feliz, a gente gosta de amor. A Mari de Bento Gonçalves, maravilha. A Lalinha de Porto Velho, show de bola. Quem mais? A Laís tá pedindo beijo. Beijo, Laís. A Elaine tá chorando, não sei porquê, Elaine, se anima aí que o que a gente vai falar hoje vai ser muito legal, tá? Muito bacana. Então vamos lá, vamos começar, gente. Vamos falar sobre autoaceitação, sendo assumida ou não. Né? A gente preparou algumas coisinhas aqui atrás da gente, vocês podem ver. Não necessariamente vocês vão conseguir ler, tá? Não se preocupem, porque
a gente vai falar sobre tudo que está escrito aqui, sobre tudo que está escrito. Obrigada pelos coraçõezinhos, que massa, que massa. Show de bola, então vamos começar, tá? Aqui, a gente quer falar sobre a questão do termo, né, que as pessoas usam, da questão de você realmente ter uma orientação sexual, né, assim como todos nós temos. Então, ninguém... Sai daí, volta pra cá. Sair daqui. Sair da live, sair da live. Ninguém escolhe, gente, ninguém escolhe a orientação, tá? Por quê? Ninguém acorda e diz, hoje eu vou ser hétero, hoje eu vou ser homossexual, hoje eu vou ser bissexual. Ninguém escolhe isso, gente, a gente simplesmente é, tá? Não tem como escolher. Então, o termo opção sexual, ele é incorreto. Claro que lá no passado, lá na nossa militância, em algum momento esse termo foi muito importante para a nossa história LGBT. Maravilha. Só que hoje não, porque esse termo ele mais confunde do que ajuda nos dias de hoje, né? Porque quando as pessoas falam, minha opção sexual, quer dizer que você está escolhendo algo. E você não escolhe isso. Você não escolhe simplesmente cada dia você ser hétero ou você ser homossexual, bissexual, seja lá o que for, né? É uma coisa que a gente sempre fala nesse início de papo, quando a gente conversa sobre autoaceitação, é o seguinte. Quando você fala opção, dá a entender que você escolhe. Quando você nasce, não tem isso na sua certidão. Você não coloca lá, check, heterossexual, bissexual, homossexual, transexual, não tem isso. Então, você simplesmente é. Se você não é uma escolha. Então, por favor, se vocês usam o termo opção sexual, vamos trocar para orientação sexual, que é o termo correto. E é o termo que as pessoas entendem que não, você não está escolhendo, você simplesmente é. E está tudo bem. Não é errado ser, tá? É isso que a gente vai conversar bastante hoje. Exatamente. Um ponto muito interessante sobre isso também é que se você perguntar para as pessoas que são homossexuais, para as pessoas que são bissexuais, elas que se assumiram, que se aceitam, que estão bem consigo mesmas, elas sempre vão dizer para vocês que elas sentem que elas nasceram assim, tá? Assim como eu tenho certeza absoluta que eu nasci assim, eu não escolhi algum dia ser assim ou não, eu nasci assim. A Su também acredita nisso, né, amor? Exatamente. Então, se não é uma escolha, se a gente nasce desse jeito, vamos fazer aí uma comparação, por exemplo, com o nosso tipo sanguíneo. Eu não escolho o tipo sanguíneo que eu vou ter quando eu vou nascer. Eu não escolho a cor dos meus olhos. Eu não escolho a cor da minha pele. Então, se eu não posso escolher, por que eu vou me julgar a respeito disso? Se não foi uma escolha minha nessa vida, né? Para quem acredita em espiritualidade, talvez você acredite que você fez uma escolha antes de vir para a Terra. Aí, beleza. A gente, inclusive, até acredita nisso. Mas, aqui, nesse mundo, quando você era bebezinho, você não escolheu nem a cor dos seus olhos, nem o seu tipo sanguíneo, nem a cor da sua pele, nem se você vai ser homossexual, bissexual, enfim, qualquer outra coisa heterossexual, tá? Então, não é uma escolha, gente. Se não é uma escolha, a gente não pode se culpar por isso. Por mais que a sociedade tente que a gente se sente culpado por isso, a gente não pode se culpar por isso, legal? Conta aí se vocês estão gostando, se vocês têm alguma pergunta específica sobre esse assunto de autoaceitação. Conta se vocês já se aceitam, ou talvez vocês se aceitam, mas tem alguma coisinha que vocês ainda se sentem desconfortáveis. Não tem problema, conta aqui pra gente poder ajudar vocês, tá? Uma coisa que a gente fala bastante sobre autoaceitação é que, assim, não necessariamente, depois que você se assume, você tem isso bem resolvido na sua vida. A Flávia, por exemplo, ela tem um exemplo clássico disso do corte de cabelo. Sim, você quer corte de contar? cabelo. A gente divide todo esse processo, todas essas fases que a gente passa, né? Em algumas fases que são muito importantes, que é aquela fase da descoberta, onde você entende que por algum motivo, né, você não se atrai por pessoas, né, do sexo oposto, né?
E aí é como se a gente estivesse passando num túnel do tempo, pelo menos comigo foi assim. A gente entende que, pô, talvez era isso, né? Toda essa angústia de ser diferente, mas não saber o que era, é isso. Né? Então, a gente passa por esse período de descoberta, a gente passa pelo período de autoaceitação, né? Que é esse período que a gente está conversando aqui, depois a gente se assume e depois a gente pode realmente se libertar. Então, você entende que existem várias fases em todo esse processo e que não necessariamente quem está na última fase, que já se assumiu, quer dizer que já se libertou, ou quer dizer que se aceita completamente, tá? Ou às vezes até nem se descobriu. A gente tem casos de pessoas que já se assumiram de uma determinada maneira, mas quando foi vivenciar tudo isso, sentir realmente, né, se permitir viver um pouco, entendeu que não era necessariamente bissexual, que era lésbica, ou que não era lésbica, era bissexual. Então, as fases, elas existem, mas não necessariamente você não vai precisar revisitar algumas coisas, né? E o corte de cabelo, como a Su falou, na minha visão é a parte de libertação. Eu já era assumida para os meus familiares, já era assumida no trabalho, enfim, já era assumida para os meus amigos, mas eu não me permitia me vestir do jeito que eu gostaria e eu não me permitia ter o cabelo que eu sempre quis ter desde criança, né? Coloca aí se vocês já passaram por essa dificuldade também, se vocês vestem roupas que talvez é para agradar a sociedade, né? Não estou falando que é errado. No meu momento, eu tive que passar por isso, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia mais tradicional do país, então eu tinha uma determinada maneira de me vestir, eu precisava me portar de uma determinada maneira, né? Então não existe certo nem errado aqui, é só uma questão de você se permitir, tá? Coloca aí, gente, coloca aí, pra gente saber se vocês estão gostando, dá um coraçãozinho aí coraçãozinho pra gente. Bom, uma coisa que eu queria falar é que, assim, quando você se descobre, é uma fase muito difícil, né? Porque você se vê diferente de algo que você sempre foi no passado. E um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte: imagina que você está numa estrada e tem uma multidão indo para frente. E você está indo para frente junto com essa multidão. E quando você se descobre, é como se simplesmente você virasse de costas e tentasse andar contra essa multidão. Sim. Então, assim, é muito difícil, porque você se sente frustrada por conta das expectativas que as pessoas colocaram em você, entendeu? Você se sente diferente. Isso tudo é normal. O que não é normal é você viver com essa frustração, é você viver achando que você é errada, ou que você é diferente, ou que você é menos que alguém. Porque isso não é verdade. O fato de você ser homossexual ou heterossexual não condiz com a sua essência, com a sua verdade, com quem você é, tá? Eu não vou ser menos ou mais que qualquer pessoa por conta de ser homossexual ou heterossexual. Sim. Uma coisa que eu sempre gosto de brincar, né, é com o sinal da matemática mesmo, né? Aqui a gente tem o sinal que quer dizer diferente, né? Isso aqui é igual, isso aqui é diferente. E na nossa visão não existe um ser humano igual do que o outro. Todas as pessoas são diferentes, não tem como. Seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, não existe pessoas iguais. Elas são todas diferentes, cada um tem as suas características. Isso, falando de sexualidade também, não importa, todo mundo é diferente. Não existe um ser humano que seja igual ao outro, nem gêmeos são iguais aos outros, porque eles têm pensamentos diferentes, eles têm personalidades diferentes, sentimentos, gostos, tudo. E se todo mundo é diferente, presta atenção nisso aqui. Se todo mundo é diferente, é o mesmo sinal. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual, com as suas diferenças. Sim. Sabe? Então, a gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar. Entender que não é só o fato da sexualidade, nós somos diferentes por completo. E a gente precisa se amar por completo, inclusive a nossa sexualidade. Não existe nada de errado em ser homossexual.
apesar da sociedade ensinar pra gente que sim, mas não existe nada de errado. Vamos um pouquinho para a parte técnica agora? Vamos sim. A gente colocou aqui uma frase que é muito legal, que é: nunca houve nem existirá sociedade em que a homossexualidade esteja ausente. Presta atenção nisso. Nunca houve nem existirá sociedade em que a homossexualidade esteja ausente. Se você conhece alguma sociedade, algum país, alguma cidade onde não exista homossexuais, coloca aqui que eu quero saber agora. Não tem. Não tem. Não tem. E não é só essa questão humana, é a questão animal também, gente. Sim, as espécies. As espécies, elas também são homossexuais, elas também são bissexuais, elas também têm relação com animais do mesmo sexo. É isso. Então, assim, é natural. A gente não é uma aberração, ou mais ou menos que ninguém. Isso é a natureza. Sim. Qual que é o grande problema? O grande problema é o julgamento da sociedade. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem extremo para vocês entenderem. A nossa sociedade, ela é muito influenciada por religiões. E existem religiões que não aceitam. Então, por conta dessa religião, culturalmente, a gente não é aceito em muito lugar. Se não existisse essa questão de religião, se fosse só a parte física da coisa, se fosse só a parte científica da coisa, não teria problema nenhum ser homossexual. Sim. Só que aqui, culturalmente, em muitas religiões, é errado. É errado gostar de pessoas do mesmo sexo. Só que o que eu acho mais engraçado, e eu não quero entrar em religião, mas assim, só para dar um parecer, existem muitas religiões que, infelizmente, nessa parte da Bíblia ou de escrituras, ela vai ali. Agora, em outras partes, ela releva, né? Não julgueis, amor ao próximo, né? É uma série de coisas, gente. Seria muito mais incrível se todas as religiões cultivassem só o amor e o respeito. Porque é isso, gente, é amor e é respeito, independente da sua orientação sexual. Tem que ter essas duas coisas. E uma coisa que o Dr. Drauzio Varela explica, que a gente acha muito legal, inclusive tem um artigo, que, se eu não me engano, chama Homossexualidade, DNA e Ignorância. Nesse artigo, ele explica bastante que é uma coisa física. Então, nesse artigo que ele fala, a homossexualidade, ela vem de dentro da formação do feto, por falta ou excesso de testosterona do pai ou da mãe. Então, assim, tem também uma explicação científica, não é simplesmente que você acordou, né, como tem se falado muito desse negócio de cura gay, e eu acordei e hoje eu tô gay ou não. Isso não existe. Sim. Ou de reorientação sexual, né, gente? Quando a gente fala de reorientação sexual, quer dizer que a gente está alguma coisa, refazer, reajustando, reorientando. Então, não se reorienta aquilo que se é, entende? Tem pessoas que, não, mas tudo bem, a questão da cura gay, né, reorientação sexual serve, inclusive, para você se assumir. Não, para você se assumir, não. Para você se assumir, existem terapias para isso, chama terapia afirmativa. Existem psicólogos que auxiliam no trabalho de você conseguir se assumir, de você trabalhar com seus próprios sentimentos para você conseguir expor isso ao mundo. Isso não é negado à comunidade LGBT, tá? Então, reorientação sexual quer dizer, sim, cura gay, tá? E não é isso que a gente acredita e, infelizmente, a gente está vivendo uma fase terrível aí no nosso país, né? Mas a gente quer cuidar de vocês e não quer falar dessas questões, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre crença. Você quer falar, amor? Crença é uma coisa que eu gosto muito de falar, amor. Por isso que eu perguntei se você queria falar. Eu gosto muito de falar. O que são crenças, né, gente? Crença é tudo aquilo que é inculcado na nossa cabeça, pelos nossos pais, pelos nossos pais substitutos, pelos nossos familiares.
E isso tudo acontece de 0 a 12 anos e principalmente do 0 aos 8 anos, tá? Então, tudo que você via, ouvia e sentia dos seus pais substitutos ou da sua família, se criou crenças, que é aquilo que você acredita como sendo verdade, tá? Veja bem, não quer dizer que é verdade, mas no seu mundo, na sua crença, isso é verdade, porque você foi criado de acordo com aquelas determinações do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que os seus pais acreditam e que eles passaram para você. Um exemplo muito clássico disso, totalmente diferente, mas a gente sempre traz temas de todas as áreas da vida aqui, é a questão de crença financeira. Eu não sei se você já ouviu dos seus pais, de menino, para com isso, menina, para com isso, dinheiro não nasce em árvore. Então, os seus pais inculcaram na sua cabeça de que dinheiro não é fácil de ganhar, né? Vai lavar a mão porque dinheiro é sujo. O dinheiro até pode ser sujo, mas olha a crença que isso cria em uma criança. Ele acredita que dinheiro é sujo. Ele vai querer ter dinheiro? Não. Mas não é consciente. É simplesmente aquilo que ele passa a acreditar por causa da criação dele. Outro tipo de crença financeira. Vou dar um exemplo de crença Sim. Que eu tive, tá? Não tem nenhum caso de homossexualidade na minha família antes de mim. Pelo menos não assumida, né? Se tem, eu não sei. E o que aconteceu comigo? Sempre tem, né, Sempre gente? tem, mas é que as pessoas não se assumem. E tá tudo bem no momento de cada um. O que acontece, tá? Eu sempre cresci ouvindo o termo bichinha e sapatona. A gente pode chamar a sapatona de sapatona, mas se você não é, você não pode, né? Isso é uma coisa que é um acordo aí da comunidade LGBT. É tipo assim, né? Ninguém fala mal do meu Palmeiras, entendeu? Ou da minha mãe. Ou da nossa mãe. Ninguém pode falar mal. Só a gente pode falar mal. Mas... Então, assim, eu cresci ouvindo a palavra bichinha e sapatona. E sapatona, eu aprendi com os meus familiares, os amigos, enfim, quem estava ao meu torno, que era aquela mulher masculinizada. Sim. E o que aconteceu? Quando eu me descobri, eu tinha 17 anos. Naquela época não tinha acesso à internet. Eu demorei uns 6 meses para entender que eu era, sim, lésbica. Por quê? Eu sempre fui muito feminina. E se você não é feminina, se você é mais masculinizada, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Eu sou um caso desse. Mas a questão é que eu era muito feminina. E daí eu olhava para aquilo e falava, gente, eu não sou assim. Se eu não sou assim, eu não sou. É uma crença. Outro ponto, né? Falar que viado é tudo promíscuo. Lésbica é tudo promíscua, só quer saber de vucu-vucu, entendeu? Só quer saber de putaria. Cara, isso são crenças que foram criadas na nossa cabeça, entendeu? Na nossa criação. E nem sempre são dos nossos pais. Por exemplo, minha mãe nunca teve problema, nunca me ensinou que era errado ser gay. Obviamente que quando eu contei para ela, ela teve o período dela de adaptação, de assimilar toda essa informação. Isso é um outro ponto que a gente pode falar numa live sobre como se assumir para os pais. Mas a questão é que a sociedade, então a crença, ela não vem só dos nossos pais. A sociedade que a gente está incluída também é muito importante, tá? Que são as crenças universais aí, né? E nessa questão de religiosidade, por exemplo, isso foi muito batido, não tem nem o que falar da história, né, gente? Homossexuais eram queimados, né? Então, assim, foi determinado pra gente, na nossa criação, de que ser assim como a gente é errado. Por isso que a gente tem todo esse trabalho de se aceitar, né? De se amar mais. De se aceitar, de se assumir. De se assumir, exatamente. Se não fosse essa cultura religiosa da sociedade, as pessoas talvez não teriam que se assumir. Porque você simplesmente é. Por isso que a gente fala bastante sobre o Se Assumir Liberta, tá? Que quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser saber mais sobre se assumir, né? Também esse tema de hoje, autoaceitação, entra no site seassumirliberta.com.br. A gente tem uma lista de transmissão onde a gente fala mais sobre isso, né? Sobre essas etapas.
e não tanto aqui no Vida 2, que a gente fala já mais das etapas mais adiante. Quem é que tá aí? A Cris, do Freedom. Ó, Cris, seguinte, estamos aí no Instagram, tá? Assim, seguir a sua recomendação. Beijo, querida. Então é isso. Quem quiser saber mais sobre essa etapa de se descobrir, a etapa de autoaceitação, de você conseguir se assumir, entra no seassumirliberta.com.br que a gente te ajudar melhor. É isso aí. Bom, vamos falar do exercício prático aqui? Do exercício mais? Não, fala você. Tá, vamos lá. Então, assim, pensando... Gente, vocês estão gostando? Manda coraçãozinho. Manda coraçãozinho pra gente. Deixa a gente se sentir amada. A gente gosta de se sentir amada. Na verdade, acho que todo mundo gosta de se sentir amada, né? Sim, com certeza. Amada, que nosso público é menino. É menina. Eu sou menina. Bom, vamos lá, gente. Exercício, tá? Tudo aquilo que você aprende por um tempo, você também demora um tempo para desaprender ou aprender novamente. Então, vamos lá. Voltando àquilo que a gente falou, que a gente cresceu ouvindo que ser homossexual é errado. Então, eu não sei se você se descobriu com 8, com 10, com 15, com 30, com 40, com 60, mas fato é que você passou um longo período da sua vida ouvindo que isso é errado. E escuta até hoje. Né? Porque senão a gente não ia ter essa palhaçada aí de cura gay. Então, a gente ouve isso diariamente. E como que a gente quebra isso? A gente tem que dizer para o nosso cérebro algo oposto. Então, enquanto está toda a sociedade, todo mundo dizendo que é errado, e pode ser que você tenha um ciclo à sua volta muito bom, mas se tiver uma ou duas pessoas falando que isso é errado, isso vai te incomodar, isso vai te entristecer, isso vai ficar ali, ó, empocadinho. Sim, e independente, só para complementar, amor, claro. Independente da etapa que você tá. Gente, todo esse furor que aconteceu essa semana me deixou literalmente com dor no estômago, eu tinha vontade de vomitar, tá? Então, independente da fase que você tá. Isso é muito importante, mexe com você, não adianta. É como se estivessem xingando a tua mãe. Então, a gente precisa sempre cuidar da nossa autoestima, cuidar da gente, cuidar do nosso amor próprio, tá? E falando em crenças, a gente tem duas maneiras da gente eliminar essas crenças. São duas maneiras, tá? A primeira maneira, que é, vamos colocar assim, a mais eficaz, porque ela é mais rápida, é por forte impacto emocional. Tá? Por forte impacto emocional para você quebrar uma crença que está inculcada em você desde a sua infância. A gente vai ter, inclusive, um seminário no futuro, que vai ser ao vivo com a gente, tá? A gente vai fazer muito impacto emocional, forte impacto emocional. Por quê? Porque você vai de uma vez, você quebra a crença de uma vez só. É mais rápido. Porém, não é possível, a gente está aqui na internet com você, não teria como a gente fazer tudo isso, tá? Então, vou pedir para a Su, para ela contar um pouco a segunda maneira de você quebrar crenças. Isso, qualquer tipo de crença, tá, gente? Inclusive a financeira que eu brinquei aqui, que é a questão da repetição, tá? Como que funciona a repetição? Por exemplo, você quer começar a fazer academia. Não adianta você ir por uma semana e parar. Por quê? O seu cérebro, o seu corpo não está acostumado a fazer aquele exercício. Então, quando você começa e tem uma quebra, você volta para a rotina anterior, que é a zona que você está, a sua zona de conforto, digamos assim. E um exercício muito bom que a gente fala é para você fazer por 30 dias. Então, assim, mas eu posso falhar um dia? Não. Coloca já no despertador do seu celular. Quando você acorda, coloca lá essa frase no seu despertador. Então, assim que o seu celular tocar, a primeira coisa que você vai fazer é ir para frente do espelho e sorrir. Por que sorrir? Porque o seu cérebro, ele vai entender que o seu sorriso foi a primeira imagem que você fez assim que você acordou. Então, ele já vai ficar ali de forma inconsciente que você acordou sorrindo, que você acordou feliz. E aí você vai repetir a frase. Eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou. Repete 1, 2, 3, 4, 5, sorrindo.
Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Aí vocês vão perguntar, mas é só isso? É um começo. É um começo. É um excelente começo. É um excelente começo para você acordar mais disposta e entender que você é assim. Coloca aí pra gente. Eu me amo e eu me aceito exatamente como eu sou. Comenta aqui pra gente. Coloca pra gente que a gente já quer ver vocês fazendo desde agora esse exercício. Gente, parece besteira, mas não é. É tá? poderoso. É muito poderoso isso. Por quê? A gente muda na medida da nossa comunicação, tá? Tanto a nossa comunicação com a gente mesma, quanto a comunicação externa que a gente tem, de outras pessoas. Então, se você começa o seu dia se olhando no espelho, sorrindo e falando essa frase, eu me amo e me aceito exatamente como eu sou, você já vai começar o dia de forma diferente. Porque você está comunicando que você se ama, que o amor está presente na sua vida, que você se aceita. Isso é muito importante, gente. Você começar o dia assim. E não simplesmente, puta que bosta, meu. Nossa, hoje vai ser um dia de merda, hein? Nossa, que merda. Deixa eu colocar aqui minha maquiagem, deixa eu me arrumar para o trabalho. Ixi, meu, de novo aquela chefe insuportável. Que bosta, vou ter que me esconder de novo. Não posso falar para as pessoas que eu sou do jeito que eu sou. Tudo bem, você pode estar passando por tudo isso, mas só o fato de você começar o seu dia de forma diferente, isso é fisiologicamente. O seu corpo, quando você está triste, você está assim, você está caída, de ombro caído, você está para baixo, seu olhar está baixo. Quando você muda a sua fisiologia, você fisicamente, e você se olhando no espelho, para você ter a consciência, ter aquela imagem mental, isso já vai mudar muito a forma como você vai lidar com o seu dia, como você vai lidar com os desafios que você vai enfrentar naquele dia, tá? Ai, olha, vocês são lindas. Tá todo mundo colocando, eu mesmo me aceito do jeito que eu sou. Que lindo, gente, que lindo. Gente, Nossa, realmente gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Porque o Vida Duas só existe por conta de vocês. Se não fosse vocês, ele não existiria. É isso. Já vi duas pessoas aqui que falaram um pouquinho sobre a questão de religião, tá? Que às vezes você se ama, você se aceita do jeito que você é, mas a sua família quer impor para você de que isso é errado. A sua família quer impor para você que você é o demônio, que você vai queimar no inferno, que isso e que aquilo, tá? Lembra que eu falei, a comunicação externa também influencia. Então você precisa se cuidar, porque senão você deixa essa comunicação externa que vem das outras pessoas terem influência no seu dia. Te abater. Verdade, não quer dizer que você... Nossa, você vai ser agora, meu, Buda encarnado em pessoa. Não. Tudo que as pessoas falarem para você vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não. Mas é um exercício. É um exercício, tá? Agora, um ponto muito importante que eu quero falar, que é, a gente está falando de autoaceitação. E você precisa se respeitar em primeiro lugar. Principalmente para as mulheres que já são acima aí de 18 anos. Gente, vocês já são mulheres formadas. Vocês já têm total liberdade de falar o que você aceita do outro ou não, em questão de respeito, tá? Você não chega para o seu pai, para sua mãe e começa a comentar o que eles estão fazendo no quarto. Você não fica perguntando para eles se eles são desse jeito, se eles são do outro jeito. Vocês não ficam falando que outras atitudes, sei lá, falar mal do vizinho, roubar a caneta do trabalho, vocês não ficam falando que eles vão queimar no mar do inferno, que eles vão, enfim, que eles são o demônio, que isso, que aquilo, tá? Então, vocês precisam se posicionar com amor e com respeito, para que essas pessoas deixem de falar aquilo que elas estão falando. E quanto mais você... Desculpa. Não, pode falar. E quanto mais você for independente, financeiramente, emocionalmente dos seus familiares, é melhor para você, como ser humano. Isso é muito importante.
É essa construção, é você estar com seus familiares porque você quer estar com eles, não porque você precisa estar com eles. Entende a diferença? É muito importante vocês trabalharem isso. Eu quero estar com os meus familiares, porque eu amo eles, eu quero estar junto. Mas não uma dependência financeira, uma dependência emocional. Tá bom? Acho que se eu te ajudei aí, eu vou ficar feliz só por isso, tá? O que você ia falar? Eu ia falar o seguinte. A gente sempre fala que amor e respeito andam juntos. E eles precisam andar juntos. Então, não é simplesmente eu tenho 18 anos e eu vou impor algo, ou não. Não é impor, mas é o respeito. Óbvio que, se os seus pais não te aceitam, não adianta você chegar pisando firme, gritando e falando grosso, porque isso só vai piorar a situação. E não é isso que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, você sim é responsável pela sua vida. Então, se você está dentro de uma casa onde não tem respeito, onde parece que acabou o amor, está um pé de guerra, você já tem mais de 18 anos. Procura um emprego, começa a construir a sua vida. Você não precisa depender dos seus pais para sempre. E assim, gente, por mais conturbado que seja, uma hora melhora ou passa. E quando eu falo melhora ou passa, não necessariamente do nada eles vão abrir o braço e te aceitar. Mas assim, talvez você não consiga mudar o que eles pensam e o que eles sentem, mas você consegue mudar o que você sente, o que você pensa. E isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis, mais fluidas. Mas não adianta você só reclamar e não fazer nada para mudar. Sim. Não Exatamente. adianta, você precisa dar o primeiro passo. Perfeito. Não sendo o emprego que você quer, enfim, dá o primeiro passo. Essa independência, essa liberdade vai te fazer muito bem. Então, dê o primeiro passo com amor, com respeito, com felicidade, com tranquilidade, com leveza. Um passinho de cada vez. Isso vai ajudar muito. Eu acho que é você se respeitar, respeitar o espaço do outro também, mas ao mesmo tempo se impor com amor. Se impor com amor. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades das pessoas, né? Se impor com amor. Acho que esse é o segredo nesses casos aí de familiares realmente que são um pouquinho mais diretos nessa questão de dizer que você está errada, de dizer que você é o demônio, de dizer que você vai para o inferno, que isso, que aquilo, tá? Seguinte, a gente gostaria muito de ficar aprofundando esse tema aqui com vocês, tem muito mais para ser falado, exercícios que vocês podem fazer, tá? E a gente quer fazer um convite para vocês. A gente já falou na última live, mas a gente vai ter o lançamento do Vida 2 VIP, tá? O que é o Vida 2 VIP? É um Netflix nosso, é simplesmente isso. Só que é um Netflix para você realmente mudar de vida, para você construir uma vida 2 incrível. Não você somente ter um relacionamento a duas, um relacionamento entre duas mulheres, mas você ter realmente uma vida incrível. Então, lá dentro a gente vai falar sobre todas essas questões do nosso universo, se descobrir, se autoaceitar, se assumir, né? Conseguir se libertar, você conseguir ser você mesma e principalmente a construção dessa vida 2 incrível, né? Falar de ciúmes, de traição, de brigas, relacionamento. E não só esses assuntos pertinentes à vida 2, porque existem outros assuntos que também impactam muito, no seu como finanças, como filhos. A gente tem recebido muito pedido para falar sobre filho, como se assumir para o filho, principalmente de mulheres que saem de um casamento heterossexual para um relacionamento homoafetivo. Então, assim, no Vida 2 VIP, a gente vai abordar todos esses temas. Como que ele vai funcionar? É uma plataforma online, por isso que a gente brinca tipo Netflix, né? Você pode acessar aí pelo computador, pelo tablet, pelo notebook, enfim, pelo celular. E nessa plataforma vai ter vídeo novo toda semana. Então, ou é vídeo com a gente, ou é entrevista com especialista, ou é algum convidado para falar sobre um determinado assunto. Sim. E nessa plataforma vai estar
tudo reunidinho, tudo bonitinho, porque a gente não consegue aprofundar todos os conteúdos em live, né? Sim. Na verdade, a gente dá uma introdução, mas é muito conhecimento, é muito conteúdo, né, amor? O buraco é muito mais embaixo, né, do que a gente consegue falar por aqui, São né? muitos anos de estudo com relação a isso. Então, mesmo que a gente quisesse entregar ao vivo, é muita coisa. Então, lá nessa plataforma, vai estar tudo separadinho pelo tema. Então, ciúmes, relacionamento abusivo, filhos, etc. E vai ser lançado em breve, muito breve, né? É isso aí. Semana que vem, na verdade. Semana que vem. Semana que vem. Vamos fazer o compromisso com as meninas aqui? Vamos. Semana que vem a gente lança. Semana que vem a gente lança. Então, semana que vem o Vida Duas VIP vai estar no ar. Se você quer receber as informações do lançamento, ser uma das primeiras a receber, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site, que é o vidaduas.com.br. Lá você vai cadastrar o seu e-mail, tá? Cadastre o seu melhor e-mail, um e-mail que seja seguro aí para você acessar, para que assim que a gente lançar, a gente vai te enviar um e-mail com todas as informações, tá, gente? Gente, esse é o nosso trabalho. Eu espero que vocês estejam gostando de tudo isso que a gente está criando para vocês. A Cláudia falou aqui que o tema está muito bom. Obrigada, gratidão, Cláudia. É muito gostoso. A gente estava conversando uma hora antes de começar a live. O quanto a gente gosta de fazer live. É muito gostoso essa interação, esse conteúdo, de saber o que vocês querem ouvir, né? A gente recebe muitas mensagens. Então, já passou de centenas, na verdade, de mensagens. Já está chegando a quase 200 mensagens que a gente já respondeu. Mas a gente está crescendo, a gente está impactando mais gente. E o Vida Duas VIP é uma forma de impactar todo mundo com mais profundidade. Então, não só a live, mas com exercícios, com especialistas, enfim. Sim. Vai ser incrível. Uma coisa legal que você falou agora é sobre a gente amar o que a gente faz, né? No Vida Duas VIP a gente vai falar sobre isso, inclusive. Né? Esse é o nosso trabalho, gente. A gente não está aqui ligando a câmera e, vamos gravar uma live, fazer alguma coisa. Não, isso aqui é o nosso trabalho, a gente leva isso aqui muito a sério. E a gente ama o que a gente faz. Então, dentro do Vida Duas VIP, inclusive, a gente vai falar sobre trabalho e carreira. É importante você amar o que você faz. Né? Então, se você quer ter um trabalho como o nosso, não necessariamente esse, né? Mas que você ama o que você faz, a gente vai falar sobre isso dentro do Vida Duas VIP também. Tá bom? Gente, é isso. Eu quero coraçãozinho, quero beijo, quero saber se vocês gostaram. Muitos coraçõezinhos pra gente, que a gente está terminando essa live. A Ana está falando aqui, nossa, estou impactada com a apresentação, parabéns e obrigada. Que bom, Ana, que você gostou. Um beijo para você, querida, que está aqui com a gente, tá? Muito obrigada por todo o carinho. Gente, é muito gostoso. A Samara está vendo com a esposa, manda um beijo para ela. Um beijo Samara, para você e para sua esposa. Para ela, Mid Lima. Mid Lima. Beijo para Mid Lima. É isso aí. Um beijo para você. Obrigada por você estar aqui sempre com a gente, tá assistindo as nossas lives. Gente, é muito gostoso ver a carinha de algumas pessoas sempre acompanhando a gente. Sim, é lindo, muito É gostoso. lindo. É muito gostoso. A gente se sente cada vez mais perto. Então, curtam, compartilhem a nossa página com as amigas, tragam as amigas para cá, porque às vezes a gente diz ter uma vida incrível, mas tá mesmo incrível? Como é que tá aí essa questão do carinho, do beijo na boca, do sexo? Como que tá, né? Como que tá essa briga? Como que tá? Vocês conseguem sair as duas, viajar as duas e se curtirem sem depender de amigos e familiares? Às vezes, quando o relacionamento já tem um tempo, as coisas tendem a amornar. E o intuito do Vida Duas é, além de trabalhar o seu lado pessoal, porque a gente acredita que você tem que estar bem com você para estar bem com outra pessoa, a gente também vai trabalhar esse lado do casal fortemente, porque a gente não quer ninguém terminando um relacionamento por falta de alguma coisa, porque a gente já passou por isso, né, amor? A gente quase terminou um relacionamento com, acho que 3 anos, né? Acho que era 2 anos. 2 anos juntas, porque a coisa não estava boa. Amor, olha isso aqui. A Ana está colocando, agradeço a vocês, agradeço
a vocês, por vocês, que meu casamento melhorou 100%. Anne, 100%, gratidão. Anne. Que lindo Conta isso. com a gente. A gente quer um depoimento seu, depois a gente vai entrar em contato com você, tá? Muito obrigada. A Soraya tá falando, meninas, beijos para você, Soraya. Tava com saudade já, a gente também. A gente também, se a Soraya tá aí, a Adri também deve estar. Então, beijo pra Soraya e pra Adri. Beijo, querida. A Zilma, vocês são maravilhosas, meninas. A Ellen, vocês são demais, me ajudam muito, adoro vocês. Beijo Fabiana, pra Goiânia. Show de bola. E vocês aqui no Insta, é isso também, foi a nossa primeira live, vai ser a primeira de muitas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe a live aí, gente, para a gente levar a nossa mensagem para mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais mulheres, para que elas consigam ser mais livres, para que elas consigam ser mais felizes e que elas possam ser quem elas verdadeiramente são, assim como a gente é, né, amor? Essa é a nossa missão. A gente quer que cada vez mais vocês possam ser quem vocês verdadeiramente são. De forma livre, de forma feliz, de forma respeitada, para que vocês tenham uma vida duas incrível, assim como a gente tem hoje, né? Assim como a gente constrói a cada dia, a gente também quer isso para vocês. Beijo para a família Van Zeller, beijo para a família Van Zeller, Cris. Beijo para as gaúchas daí, Dani, beijo para as gaúchas. É isso aí. Bom, é isso, gente. Então, se vocês querem saber mais do Vida Duas VIP, entra no site www.vidaduas.com.br e coloca o seu e-mail, porque semana que vem tem o lançamento oficial e se você tiver registrada lá, você vai ser a primeira a saber aí do Vida Duas VIP, para você poder assinar essa plataforma incrível. É isso. Um beijo para vocês. Não, manda coraçãozinho pra gente. Pra gente finalizar. Coraçãozinho. Aí. Muito bom. Pra gente se sentir amada aqui. Finalizando a nossa live de hoje. Que na minha visão foi incrível. Adorei estar aqui com vocês. É sempre estar com vocês. Obrigada, meninas. É isso. Um beijo. Bora, vamos nessa? Beijo. Beijo. Tchau, queridas. Beijo, tchau. galera. Tchau, tchau.